Espaço Sorran de Terapia Holística. Curso livre EAD online de drenagem linfática manual. Módulo 2. Sistema linfático. Muito bem, amigos. No módulo 1, nós vimos uma revisão anatomofisiológica do sistema tegumentar. Esse módulo, essa aula que a gente viu no módulo 1, é uma aula que ela é em comum, né? É um vídeo em comum, tanto para os cursos de cosmetologia, curso de drenagem, por curso de lipocaptação, né? Porque é a peça-chave, a peça fundamental, a peça base, para a gente começar qualquer tipo de estudo em estética. Agora a gente vai trabalhar em cima do nosso objetivo, do nosso curso, que é o sistema linfático, né? E depois a gente vai desenvolvendo os outros módulos. Então eu peguei alguns slides do módulo 1, porque precisou dar uma introdução sobre o que seria drenagem linfática, né? Então eu vou dar uma introduçãozinha, e aí a gente vai entrar no módulo 2, propriamente dito, que é o sistema linfático. A gente vai estudar o sistema linfático. Muito bem. Para a gente apresentar a drenagem linfática, eu tenho para dizer para vocês que ela é uma técnica específica de massagem manual. Ela exige uma formação adequada, por isso nós estamos dando esse curso, né? Nós temos diversos cursos no país de qualidade, e esse curso é um curso que tem uma proposta de ensino à distância, tentando manter uma excelente qualidade de ensino, ok? Ela exige uma formação adequada, é uma técnica que se caracteriza por movimentos muito suaves, precisos, rítmicos, até de certa forma monótonos, formas de círculo, espiral, por um trabalho que é intensivo, né, porém suave, realizado nos centros de glândulos linfáticos, seguindo, gente, uma anatomia do sistema linfático. Por isso a gente precisa estudar o módulo do sistema linfático, que é esse módulo agora que a gente vai estar trabalhando. Qual a apresentação? Qual a intenção disso? Ela procura aliviar sintomas, né? Em primeiro lugar, a drenagem linfática é um sistema de massagem que vai trabalhar estímulos no sistema linfático. Então, é uma massagem que, basicamente, resumindo de uma forma bem simples, ela é uma massagem para desinchar, ou seja, ela é uma massagem para drenar líquidos. Líquidos esses decorrentes de diversas etiologias. Mas o objetivo principal da drenagem é acelerar o processo de drenagem dos líquidos, que de alguma forma pode ter sido interrompido ou diminuído, né? E a gente vai otimizar esse sistema linfático, promover o sistema linfático mais saudável. Então, com isso, eu vou aliviar sintomas, né? Eu vou tratar o sistema linfático, ou seja, a zona do coração, dos gânglios linfáticos, do pescoço, da garganta, dos membros, evoluindo depois para as zonas afetadas, mais afastadas do coração. Isso aí são técnicas que a gente faz iniciais. Então, a gente faz a gente chama de abertura, né? Na realidade, é o estímulo inicial para que a gente possa esvaziar esses glândulos mais próximos, primeiramente os mais próximos do coração, e depois a gente vai se afastando, antes propriamente de iniciar a manobra, as manobras de drenagem, as massagens. Ok? Tem uma duração em média de 1 hora, isso pode variar de paciente para paciente, mas o mínimo que a gente tem é 50 minutos. Ela pode durar até aproximadamente 1h20, dependendo do problema, dependendo da extensão que a gente está trabalhando, né? Dependendo de várias situações. Mas ela dura, em média, 50 minutos a 1h20, ok? Mas fica estabelecido aproximadamente 1 hora, porque a gente tem a nossa agenda e a gente tem que fazer uma logística de atendimento, né? Então, ficou um pouco que estabelecido o atendimento de drenagem em 1 hora. Uma drenagem linfática corporal completa em menos de 40 minutos, ela é deficiente. Ela precisa ter um tempo e, por ser rítmica, por ser lenta, ela demora mais. Então, uma drenagem linfática completa por menos de 40 minutos é uma drenagem deficiente. Muito bem.
essa técnica ela vai estimular a circulação linfática pelos vasos, né? Então ela vai melhorar essa circulação, promover o movimento disso, evitar estases, estagnações, né? Vai acelerar a absorção de líquidos e macromoléculas do tecido intersticial. O que são isso? Às vezes a gente tem um processo inflamatório e fica no interstício, que lá na fisiologia vocês viram o que é interstício, né? Que é um tecido que fica gelatinoso, né, que fica entre as células. Ali às vezes fica depositado substratos de lutas celulares, mortes celulares, né, substâncias que a gente chama de substâncias agressivas ao corpo, citocinas, inflamatórias. Então, provavelmente por um processo inflamatório prévio. E quando a gente faz a drenagem linfática, a gente está melhorando essa absorção disso, limpando esse local e facilitando a regeneração desse tecido, tá? Principalmente quando a gente faz a pós-cirúrgica, né? Então, eu tenho ativação da capacidade de bombeamento desses vasos, porque às vezes os vasos eles ficam com uma deficiência em determinadas pessoas, uma deficiência maior do que em outras. Por isso, a drenagem linfática manual, ela faz absorver inúmeras formas de edema. Então, é uma massagem para edema. Muitas vezes a gente vê pacientes nos procurarem, ou clientes, para redução de medida, redução de peso, emagrecer, perder celulite, perder gordura e pedem drenagem. O que a gente tem? Qual é a proposta ética do profissional de estética? Olha, eu vou fazer uma avaliação em você. Nem tudo que a gente pensa que é gordura. Muitas das vezes você pensa que está escorda, você tem gordura, é água, é retenção líquida. Decorrente da dieta do dia a dia que a gente tem. Geralmente as pessoas realmente estão retendo mais líquido. E o que a gente vai fazer? A drenagem linfática ela é uma massagem, uma técnica que vai melhorar a absorção desses líquidos. Então, consequentemente, você vai perder medida, porque você vai melhorar essa absorção. E com o tempo de tratamento, o seu sistema linfático começa a ter um maior aporte, ele começa a funcionar melhor e, consequentemente, você vai se desintoxicando e, consequentemente, você vai diminuindo medida. Isso não significa que você está emagrecendo, porque o termo emagrecimento ele está relacionado à perda de gordura e massa, né? Massa gorda. E, na realidade, a pessoa não emagrece com drenagem linfática. A pessoa reduz medidas quando ela está inchada, principalmente as mulheres no período pré-menstrual, né? E menopausa também começa a inchar um pouquinho. Então, é legal que a gente já atenda um cliente com verdade e com ética, né? E explique essa questão. Existe um outro tipo de massagem, que é a massagem modeladora, a massagem lipomodeladora, que ela faz uma modelagem corporal e diminui medidas em determinadas regiões também. Emagrecer é um processo, gente, que envolve vários profissionais, multiprofissional, tá? Emagrecimento é um processo que envolve exercício, as massagens, dieta, né? Melhorar a qualidade de vida, diminuir o estresse. Então, a gente tem vários profissionais indicados para trabalhar emagrecimento, inclusive nós, esteticistas e fisioterapeutas, dermatofuncionais. Muito bem, voltando para a drenagem, ela não só absorve formas de edema aparentes, como também faz formas menos visíveis, como, por exemplo, os edemas pós-operatórios, assim como os edemas pós-traumáticos. Aqui a gente tem uma foto de lipoaspiração, tá? Então, a paciente que foi lipada, né, antes e depois, né, de um tratamento de drenagem linfática. A gente consegue melhorar a regeneração tecidual, drenar esses líquidos, esse sangue que está no interstício aí, acelerar esse processo de limpeza do tecido, e aí você tem realmente o quê? Você tem um corpo. A estética, quem fez foi o cirurgião, ok, gente? Aqui é reabilitação. Eu quero deixar uma coisa clara, porque as pessoas já estão trocando estética com reabilitação. Nesse caso, o mérito da regeneração, da aceleração da regeneração, isso, de diminuição dos edemas, diminuição da dor,
é do fisioterapeuta dermatofuncional ou da esteticista? Sim, ela teve uma abordagem pós-operatória. Agora, esse corpo desenhado foi feita uma lipoescultura com um profissional de cirurgia plástica. Então, a estética da cliente foi feita pelo cirurgião. Nós apenas estamos fazendo uma recuperação tecidual, uma reabilitação tecidual, ok? Para facilitar que a estética feita anteriormente seja aparente, fique aparente, né? O mais rápido possível. Então, é uma massagem realizada através de pressões leves, suaves, rítmicas. Eu vou repetir isso o curso inteiro. Leve, suave, rítmica. E é muito importante frisar que esse método não dói, nem no pós-operatório, tá? Tampouco deixa nenhum tipo de hematoma ou, como se diz, roxinhos na pele, equimose. As pressões feitas na pele, elas têm intenção de direcionamento desse líquido do corpo para as estruturas do sistema linfático e aí sim, esse líquido vai cair na corrente sanguínea e isso vai ser metabolizado e eliminado pela urina, os excessos. Então, é necessário que isso seja bem claro. Drenagem linfática não dói, drenagem linfática não é forte, não descola tecido, nem no pós-operatório ela pode ser dolorosa. Muito pelo contrário, após uma sessão de drenagem linfática de pós-operatório de mama, pós-operatório de abdominoplastia principalmente, a cliente sente alívio. Alívio da queixa dolorosa, ok? Agora que a gente deu uma introdução na drenagem, porque o nosso primeiro módulo é um módulo básico, comum a todos os cursos, então eu falo de anatomia e fisiologia da pele, né? Então é um curso que serve para vários cursos. E agora não, agora a gente vai entrar no nosso cursinho mesmo, né? Drenagem linfática e vamos entrar no estudo do sistema linfático. Então eu tenho um sistema formado por uma rede extensa, olha, extensa, de capilares e vasos coletores, são os vasos linfáticos. E esses recebem líquido, né? Líquido do tecido do corpo e transportam para o sistema cardiovascular. Então, os líquidos que estão soltos entre as células intersticiais em excesso, né? Eles são absorvidos pelo sistema linfático e esse líquido cai no sistema circulatório e é absorvido e ou pelo intestino, ou vai ser eliminado pela urina, enfim, ele vai ser utilizado ou não, ok? Composto, por que é composto o sistema linfático? Nós temos linfonodos, né? Nós linfáticos, ok? Que servem como filtros do líquido coletado pelos vasos dos órgãos linfóides. Então, toda vez que passa por essas bolinhas aqui, que são os nodos linfáticos, eu tenho um sistema de filtro no seu interior e aí você filtra. Filtra o quê? Bactérias, vírus, substâncias tóxicas, substâncias agressivas da pele, né, que poderiam passar para um outro tecido, um outro sistema. Então, é um grande sistema de defesa do seu corpo, ok? Muito bem. Aqui, gente, voltando rapidinho, nesse vídeo aqui, é importante a gente falar que cada slide do nosso curso, que eu estou falando aqui, de uma videoaula para dar um apoio audiovisual, né? Uma explicação do professor, mas cada slide lá na nossa sala de aula virtual do nosso curso, ele tem um outro vídeo, que é um vídeo complementar. Então, esses slides dois seguidos agora tem duas aulas incríveis de anatomia do sistema linfático. E é bom que o aluno clique nesse link, assista essa aula completa de anatomia do sistema linfático, porque isso vai ser extremamente importante. É esse o grande diferencial de um bom profissional de drenagem e de um profissional que fala que faz drenomodeladora. A gente sabe que isso não existe, tá? Então, quem sabe o que é drenagem linfática sabe perfeitamente que não se pode combinar técnicas com drenagem com modeladora. Entretanto, a falta de conhecimento da anatomia e da fisiologia do sistema linfático faz com que as pessoas inventem técnicas e acreditem e sigam, às vezes, as técnicas que estão completamente erradas do ponto de vista fisiológico.
Muito bem. Então, aqui esse slide é para mostrar que existe uma correlação entre o sistema linfático e o sistema cardiovascular. Nós temos aqui, olha, nós temos o sistema linfático, nós temos capilares que entram em contato e troncos linfáticos que entram em contato com o sistema cardiovascular. E aí o sistema cardiovascular vai receber esse líquido, que vai se misturar com o quê? Vai se misturar com o sangue, correto? E aí esse líquido ele vai servir para várias coisas. Esse excesso de líquido ele vai hidratar tecidos, ele vai hidratar os sistemas e órgãos e também vai ser eliminado o excesso pela urina. Ok? Então aqui tem aqui, ó, eu botei até o link da aula, uma aula muito importante para vocês assistirem. Aqui é outro link, a continuação, né? Então o líquido, que é a porção líquida do sangue e proteínas, porção líquida do sangue e proteínas plasmáticas, se acumula aqui, gente, olha, nos espaços entre as células. Nós temos líquidos aqui, né? E isso é denominado líquido extracelular. Quando ele está em excesso, às vezes por um processo inflamatório, por exemplo, uma picada de marimbondo, leva a um extravasamento de líquido no local, aquele edema vermelho, inchado, né? Dolorido. Então, quando a gente tem um processo inflamatório, a gente tem um excesso de líquido no local. E esse excesso de líquido no local, ele é prejudicial a longo prazo. Então, o que o sistema linfático faz? Ele tem a função de reabsorver isso, coletar os restos de células de uma luta celular devido ao processo infeccioso ou inflamatório, filtrar se existe alguma patógeno, alguma coisa que seja agressiva, e somente depois de filtrado é que ele vai e desemboca na corrente sanguínea, né? Um líquido seguro para que seja distribuído pelo corpo ou eliminado na urina. Ok, então quando esse líquido se acumula e os tecidos incham, nós temos uma condição chamada edema. Algumas pessoas leigas chamam isso de inchaço, né? Estou com inchaço nos pés, inchaço nas pernas, inchaço na barriga, mas na realidade o nome técnico é edema. E o principal papel do sistema linfático é evitar que isso aconteça. E caso isso aconteça, a drenagem linfática ela vai trabalhar justamente a reabsorção desse edema. Então, o principal papel do sistema linfático é o de retornar o excesso de líquido extracelular e proteínas plasmáticas para dentro da corrente circulatória novamente. Muito bem. E eu tenho um sistema que faz parte do sistema imunológico. Você lembra que eu falei que a gente tem os nódulos linfáticos, que são nósinhos mesmo aqui, ó, nósinhos. Dentro de cada cisterninha dessa é um sistema de quê? De filtração. É um sistema que filtra toxinas e substâncias que são deletérias para o nosso corpo. Então, o sistema linfático ele faz parte do sistema imunológico. Então, o que eu tenho? Eu tenho um sistema que integra o sistema de defesa do organismo e, como tal, participa ativamente no combate de infecção e outras doenças, né? Então, eu tenho um sistema que, além de ter a função de drenar inchaços, entre aspas, ou seja, edemas, ele tem a função também de promover a circulação de células de defesa no corpo, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema que desempenha papel muito importante na defesa do corpo humano, tá? E destacamos aqui as suas principais funções do sistema linfático, tá? Não da drenagem, do sistema linfático. O sistema linfático ele produz células que combatem infecções e doenças. Ele tem dentro dos seus nódulos substâncias que são células que estão indiferenciadas, que numa necessidade elas se reproduzem com muita rapidez e ainda mandam mediadores químicos para que a medula faça uma produção excessiva numa necessidade de guerra celular, né? Guerra celular é toda vez em que eu tenho o meu sistema imunológico entrando em contato com um estrangeiro, com uma substância que é agressiva. Pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, né, um bacilo.
E aí o meu sistema imunológico detecta aquilo, manda uma mensagem através de mediadores químicos, que são os neurotransmissores, e o seu cérebro envia uma mensagem para a sua medula óssea que ela vai produzir uma maior quantidade de células de defesa para cair justamente aonde? No sistema linfático, tá? Então ele produz direta e indiretamente, né? Remove os líquidos em excesso dos tecidos corporais. Isso é drenagem linfática, tá? A drenagem linfática, a técnica é para isso, é para auxiliar, melhorar, promover a remoção de líquidos de excesso nos tecidos corporais. Ou seja, é uma técnica para inchaço, edema. Okay? Lá na frente a gente vai discutir ela na celulite, isso, vocês vão ver que na realidade, quando você melhora o edema, indiretamente outras situações elas vão melhorar. E, consequentemente, outras situações vão melhorar. Ok? Absorve componentes básicos da gordura, transportando-a para o sistema circulatório. Sim, é um sistema que tem a capacidade de absorver macromoléculas, moléculas maiores. Então, ela tem um transporte de proteínas, transporte de gorduras, e por isso que, às vezes, a gente utiliza a drenagem após procedimentos como lipocavitação, por exemplo, né? Que é um procedimento em que você mata adipócitos, os adipócitos ficam depositados no interstício, junto com o sistema linfático, que você promove uma reação inflamatória no local. Toda vez que você mata uma célula, você tem uma reação inflamatória. Então, você matou um adipócito, você vai promover uma reação inflamatória. Vai promover um edema, consequentemente, né? A inflamação ela tem características de dor, calor, rubor e edema. Então, no local, a gente vai ter se não todas, pelo menos 2 ou 3 dessas características estão instaladas. E aí, quando você faz o procedimento de drenagem pós-lipocavitação, por exemplo, o que você está fazendo? Você está melhorando, tentando, né, retirar, acelerando essa retirada. Entretanto, não é suficiente apenas a drenagem linfática localizada após um procedimento de lipocavitação. O interessante é que a cliente faça paralelamente um tratamento de drenagem linfática completo ou que ela utilize cintas compressoras. Mas como a gente está na drenagem puramente, remove líquidos em excesso dos tecidos corporais. Isso é drenagem linfática. Está aí a definição, tá? Absorve componentes básicos de gordura, já falei. Transporta vitaminas, lipídios absorvidos durante os processos de digestão até o sangue, levando os nutrientes para todo o corpo. Drena excesso de líquido intersticial a fim de devolvê-lo ao sangue e assim manter o equilíbrio dos fluidos do corpo. Isso é igual a isso, correto? Drenar excesso de líquido, remover líquidos em excesso, ok? Então, isso está relacionado com isso aqui. E de que se compõe o sistema linfático? Eu tenho capilares linfáticos, nós temos sistema de vasos linfáticos, nós temos os troncos linfáticos, nós temos os linfonodos ou gânglios linfáticos, nós temos os órgãos linfóides, que dentre eles está o baço. Porém, nós temos outros órgãos que vamos trabalhar já e vou mostrar para vocês. Ok? O baço é um grande filtrador, né, de macromoléculas, de substâncias, de células mortas, de hemácias velhas. Então, ele é como se fosse um macrolinfonodo, né? Ele é grande, é um órgão, e ele tem uma das funções na medicina ocidental, é justamente a filtração de macromoléculas e resíduos, né, de bactérias e morte celular. Então, ele faz parte do sistema de defesa do corpo. O fluido dos tecidos que não volta aos vasos sanguíneos é drenado para capilar linfático existente entre as células. Então, eles ficam sempre aqui, os capilares, os verdinhos. Eles estão sempre entre as células porque eles estão sempre preparados para absorver esse excesso de líquido que está entre as células, porque pode pressionar as células, né, e dificultar a sua função, a função celular.
E estes se ligam para se formar o quê? Vasos capilares que desembocam em veias, são troncos que desembocam em veias que vão até o coração. O sistema linfático ele é estudado do micro para o macro. Então, ele é estudado da estrutura menor, que são os capilares, depois para os vasos, depois para os troncos. Entra no estudo os nódulos linfáticos, né, os linfonodos, e aí depois a gente vai desemboca ele nas grandes veias do sistema circulatório, ok? Capilar. Então, vamos começar a estudar do micro, né? O capilar, ele é tão fininho, gente, que ele tem a capacidade de passar somente uma hemácia por vez, que nem formiguinha, um atrás do outro. Então, o capilar linfático é extremamente fino, extremamente frágil, e são eles o nosso alvo de trabalho quando a gente está trabalhando com drenagem linfática. Por isso, não adianta o colega fazer uma pressão exagerada, porque ele não vai estar drenando, ele vai estar liberando o tecido muscular, ele vai estar relaxando o tecido muscular, promovendo uma melhor circulação local, fazendo vasodilatação, porém, o sistema linfático ele não está trabalhando, ok? Então, os capilares eles são responsáveis por coletar a linfa, tecido líquido transparente, levemente amarelado, nos vários órgãos e tecidos. Existe maior quantidade na derme da pele. A derme é a camada da pele que fica logo abaixo de quem? Da epiderme. Logo, é um sistema extremamente superficial do corpo. Fica bem distante, falando microscopicamente, né? Fica bem distante da face e do músculo. Então, eu não preciso de pressões intensas para poder fazer uma drenagem linfática. Quando eu aperto um membro, um segmento do corpo para fazer drenagem linfática, quando eu pego uma pressão mais profunda, eu não estou mais atingindo os órgãos linfáticos, os capilares. Eu estou trabalhando em cima de fáscia, tendão, ligamento e músculo. E a parte, é claro, e a hipoderme. Eu esqueci de falar que vem antes. Então, eu começo a trabalhar hipoderme, fáscia, músculo, tendão, menos os capilares, que eles foram completamente obstruídos pela pressão. Então, eu não vou estar trabalhando aí. Ok? Capilares linfáticos e ducto torácico. O ducto torácico, né? Os capilares linfáticos, eles vão crescendo. Olha só, deixa eu voltar aqui rapidinho. Eles vão se juntando, olha, em vasos linfáticos. O vaso linfático, então, vai aumentando de calibre e pega uma veia linfática. E aí, essa veia desemboca onde? Em ductos, que são maiores. É como se eu tivesse um sistema de trânsito, onde eu tenho pequenas estradinhas, estradas um pouco maiores, desembocam em estradas um pouco maiores e que vão desembocar onde? Nas grandes vias, como Via Dutra, nas BRs da vida, ok? Muito bem. Então, eu tenho que estudar agora os ductos, os grandes centros receptivos de linfa. Por quê? Porque é para lá que eu vou mandar. Quando eu estiver fazendo as manobras, eu tenho que ter anatomia na cabeça. Esse quadro é um quadro que eu sugiro que o aluno pegue lá no nosso módulo, lá no nosso curso, na sala de aula, pegue essa imagem, amplia, bota num quadrozinho, coloca do lado da sua maca, para você que está começando, para você ter uma noção anatômica do que drena o quê. Ou seja, eu tenho dois grandes ductos, sendo que um que é o ducto, região drenada pelo ducto torácico, ele drena praticamente o corpo todo, com exceção do lado direito do corpo e cabeça e membro superior direito do tronco, quer dizer, nem do corpo, do tronco, tá? Então, eu tenho que ter uma noção para onde é que eu estou mandando esse líquido quando eu estou fazendo os meus bombeamentos, as efleuragens, os deslizamentos, as captações, que são as técnicas que a gente utiliza na drenagem linfática. Então, vamos lá. Vamos começar pelo principal, ducto torácico. O ducto torácico é um grande canal localizado na região que vai do abdômen ao pescoço.
responsável por coletar a maior parte da linfa do corpo. Ele pega a cabeça, ele pega tronco esquerdo e membros inferiores esquerdo, ok? Recebe a linfa procedente dessa parte do corpo. Então, ele é um ducto, um vaso de grande calibre, linfático, que ele recebe essa linfa geral. Por isso que é preconizado que quando se comece a drenagem linfática, ela deve se começar sempre o mais próximo do coração, que é onde desemboca, para que a gente consiga esvaziar a ponta final do sistema. Ou seja, como disse um grande professor que eu admiro muito, que é o Dr. Orlando Sanches, não adianta você abrir a torneira da sua casa e engatar a mangueira, né? Se a ponta da mangueira lá, os guinchos, está fechado. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir os guinchos para que depois eu consiga abrir a torneira e a água fluir. Então, da mesma forma, eu preciso liberar as regiões que quando eu começar o sistema de massagem de uma forma geral, eu já tenho a ponta já liberada para receber o líquido que eu estou enviando para lá, ok? Vamos para o próximo. E o ducto linfático? O ducto linfático, ele recebe a linfa do lado direito da cabeça, pescoço, braço e tórax, parte do tórax, desembocando em veias próximas ao coração, tá? Então, quando a gente for fazer uma drenagem, entenda, gente, que a linfa que vem da parte baixa do corpo, ela vai ser drenada pelo lado esquerdo. Ela tem que ser direcionada para lá, porque eu não tenho comunicação para mandar para cá, para cima. Uma das técnicas que a gente faz, a gente esquece, que é justamente direcionar para o lado esquerdo do corpo também, ok? Muito bem, vamos lá. Vasos linfáticos. Aí os vasos, eles são responsáveis por transportar a linfa dos capilares. Os capilares, eles recebem a linfa e desembocam nos vasos para cair na corrente sanguínea. Existem vasos linfáticos superficiais, que são os que a gente utiliza que são os que recebem a nossa massagem, que entendem a nossa proposta, a nossa mensagem, né? Mas fazendo uma massagem suave, rítmica, monótona, né? Sem provocador nem edema. Então, e existem os profundos, que estão mais próximos dos órgãos do corpo. E esses vasos linfáticos superficiais, eles estão colocados imediatamente sob a pele, na derme, acompanham as veias superficiais do nosso corpo. Já os profundos, em menor quantidade, porém maiores que os superficiais, eles acompanham os vasos sanguíneos mais profundos do corpo, ok? Todos os vasos linfáticos, eles têm uma válvula unidirecionada. O que significa isso? Que o líquido, ele vai, mas ele não volta, porque a válvula fecha e não permite a retroagir, ok? Essa válvula unidirecionada, ela impede o refluxo da linfa. E como no sistema venoso, é a mesma coisa. No sistema venoso, nós também temos válvulas que impedem a volta do sangue, principalmente de acordo com a gravidade, né? Toda a linfa proveniente da cabeça, da parte inferior do corpo, flui pelo canal torácico, desemboca no sistema venoso da junção veia jugular com a veia subclávia. Então, por isso é que a gente tem que fazer. A primeira coisa que a gente faz ao posicionar o nosso paciente, lavamos as nossas mãos, colocamos o paciente confortável, deitado em posição de decúbito dorsal. E aí a minha mãozinha vai vir exatamente para essa região aqui e eu vou fazer estímulos suaves, rítmicos, monótonos, lentos. Geralmente, eles têm um ritmo da respiração do paciente, pode ser um pouquinho mais rápido, mas nada que seja samba do crioulo doido, tá, gente? É uma coisa suave, rítmica, monótona,
praticamente um carinho. Não precisa você espremer o pescoço do paciente, ela é muito suave. Nós temos vários vídeos no nosso curso, vários vídeos que eu peguei de diversos profissionais mostrando os locais onde a gente vai fazer as aberturas, o tipo de pressão que é feito, ok? Para a gente trabalhar isso de uma forma melhor. Então, isso vai ser drenado na veia subclave. Entretanto, pequenas quantidades de linfa podem penetrar nas veias da região inguinal e em vários pontos do abdômen também, pela cisterna do quilo também, tá? Que fica mais lá embaixo. O canal torácico começa na parte inferior do abdômen por uma dilatação denominada cisterna do quilo, né? Ela tá aqui no alto, mas ela fica geralmente por aqui assim, a cisterna do quilo. Tem uma videoaula de anatomia em que a aluna da faculdade, ela dissecou um cadáver e ela mostra exatamente a cisterna do quilo no vídeo, no cadáver úmido. Então é muito interessante e está colocado no nosso grupo de estudo lá dentro da nossa sala de aula para vocês verem e aprenderem. Olha, drenagem linfática pode parecer uma coisa muito simples, mas ela tem uma fundamentação fisiológica muito importante. Então vamos estudar com calma, vamos assistir os vídeos com calma, vamos praticar em nós mesmos nas áreas que para vocês sentirem mais a questão de pressão, a questão de tato, e vamos praticar nos nossos próximos filhos, marido, né? Eu costumo brincar que marido, esposa, marido, irmão, serve para isso também, né? Mãe, pai. Vamos trabalhar nisso para a gente poder, quando a gente estiver abordando um cliente, a gente ter segurança para a gente trabalhar legal, ok? Então, o canal torácico começa na parte inferior do abdômen por uma dilatação denominada cisterna do quilo, formada pela junção dos troncos intestinais e dos troncos lombares. Então, nós temos os troncos intestinais e os troncos lombares. E aqui a gente tem a cisterna do quilo. É uma dilatação, ok? Aqui, ela é melhor visualizada aqui, tá? Muito bem. E a linfa que é proveniente do lado esquerdo da cabeça, do membro inferior esquerdo, da região torácica esquerda e também dos membros inferiores, né? Mas tudo bem, dessa região esquerda do corpo, também penetra no canal torácico antes de se lançar nas veias, ok? O canal linfático é um duto muito curto, esse pequenininho aqui, né? Duto linfático direito, que varia entre 1,5 a 2 centímetros, o canal. É formado na raiz do pescoço pela união do tronco broncomediastinal, tronco subclave e tronco jugular e termina de forma semelhante ao canal torácico, em desembocar no ângulo das veias subcláveis, jugular e subclave. Essas regiões aqui são regiões chaves de bombeamento inicial para drenagem linfática, ok? É o local onde a gente vai fazer pelo menos 40 bombeamentos, tá? Existem trabalhos, o professor Orlando Sanches, por exemplo, ele determina que seja feito 60 a 80. Então, existem vários autores. Eu, pelo menos, faço 20 bombeamentos, né, na região de cervical e tronco subclave superior e inferior. Ali eu fico com toda a calma do mundo, por isso que a drenagem às vezes passa de 1 hora, tá? Mas é muito importante, eu estou limpando, melhorando essa região para ela receber o que eu vou mandar para ela. Então, eu estou liberando para que ela possa receber, ok? Ok. Em diversos pontos da rede linfática existem os gânglios linfáticos, que são pequenos órgãos perfurados por canaizinhos, canalículos. Aqui, ó, são pequenos gânglios perfurados por canaizinhos, tá? A linfa em seu caminho para o coração circula pelo interior desses gânglios, e aqui ela é filtrada. Então, partículas como os vírus, bactérias, fungos, bacilos, resíduos celulares, eles são o quê? Fagocitados. Por que eles são fagocitados? Fagocitose é um processo que
uma célula específica chamada macrófago faz, tá? Na realidade, é o famoso Pac-Man celular. O macrófago, ele absorve partículas sólidas, como se estivesse comendo literalmente elas, né? Ele lança os dendritos, puxa a partícula para dentro dele e ele digere essa partícula. Então, ele é um lixeiro celular, ele limpa a região. Se é encontrado alguma substância, a gente chama de patógeno, né, que é alguma substância que seja agressiva ao corpo, que possa provocar doença, gen, gerar, né, nascer, criar. Então, o patógeno é algo que esteja possa criar uma doença, tá? Então, se há algum patógeno dentro desse local, os macrófagos, que são células que estão ali, elas residem ali, estão residindo ali, esperando para fazer o processo de digestão, elas absorvem esses macrófagos através da fagocitose, ok? Então, onde é que eu estava? Fagocitados, não, são digeridos pelos linfócitos existentes nos gânglios linfáticos. Na realidade, o nome dessa célula específica é macrófago. Gânglio linfático. O gânglio linfático, olha aqui, são dilatações, né, dos linfonodos. Então, são órgãos de defesa do organismo humano que produzem anticorpos. Quando este é invadido por micro-organismos, os glóbulos brancos dos gânglios linfáticos, eles começam a se multiplicar ativamente para combater invasores. Então, muitas das vezes, essa multiplicação é tão rápida e tão intensa que promove as famosas ínguas, que a gente chama de, no termo técnico, linfonodomegalia. Ou seja, aumento dos linfonodos. Linfonodo, megalia, de mega, de aumento, né? Aumento dos linfonodos. Com isso, eu acabei de falar, os gânglios incham, formando as ínguas, que são conhecidas pelo conceito popular. E é possível, muitas das vezes, detectar um processo infeccioso apenas pelos gânglios linfáticos, muito comum em crianças. Às vezes elas estão ativas, elas continuam comendo, continuam se alimentando, e que você toca está com gânglios doloridos e inchados. Pode esperar que venha uma infecção por aí. Já é o momento de procurar um pediatra, fazer os exames, porque tem algum problema, né? Pode ser regional ou pode ser sistêmico. Agora, falando de órgãos linfóides, eu tenho que lembrar do baço. O baço está situado na região do hipocôndrio esquerdo, que é essa região daqui, né? Eu tenho hipocôndrio direito, está o fígado. No hipocôndrio esquerdo está o baço, entre o fundo do estômago e o diafragma que fica aqui, ok? Ele é bastante mole, pegajoso, fragmenta-se facilmente, muitas das vezes ele é facilmente rompido em situações de trauma, como acidentes automobilísticos, né? Ele costuma partir, e sua cor é vermelho-violácea escura. Numa pessoa adulta, né, ele mede aproximadamente 10 centímetros de comprimento a 8 centímetros de largura. E o baço é um reconhecido órgão linfático porque ele tem, como é que eu vou te dizer? Ele tem no seu interior, ele tem nódulos linfáticos repletos de linfócitos no seu interior. Então, ele tem vários sistemas de filtragem dentro do interior. Na realidade, ele é um macronódulo, né? É um nódulo imenso. E ali ele tem uma grande função de filtragem associada. Existem outros locais no nosso corpo que também existem onde há produção de células linfóides maduras, que a gente chama órgãos linfóides, né? E que agem no combate de agressores externos. Então, esses locais, além do baço, nós temos outros locais. Então, nós temos os órgãos linfóides que possuem diferentes funções. Alguns se encontram entre os vasos sanguíneos, que dão origem a células brancas na corrente sanguínea. Outros estão entre os vasos linfáticos e filtram a linfa para combater os antígenos que chegam a ele por essas vias. E os tecidos linfóides são classificados em primários e secundários. Então, a gente vai começar a ver isso. Por que é importante? Porque eu estou lidando, gente, com massagem em um sistema que é ligado ao sistema imunológico.
Quando eu falar para vocês de contraindicação de drenagem, e quando eu falar que em infecção ativa, em câncer diagnosticado, em situações que estejam relacionadas a doenças autoimunes, a gente vai fazer drenagem com cautela ou não vai fazer. No caso da febre, por exemplo, não se faz, né? Em hipertensão arterial é contraindicado. Em infecção ativa é contraindicado. Por quê? Porque eu estou mobilizando, ativando, acelerando o fluxo de um sistema imunológico. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Órgãos linfóides primários. O local aonde ocorrem as principais fases de amadurecimento dos linfócitos, que são células do sistema linfático, e que produzem anticorpos que ajudam o corpo a combater infecções ou doenças. Então, órgãos linfóides primários são locais onde há amadurecimento de linfócitos. É como se fosse uma estufinha, né? O berçário. Ali fica quentinho, agasalhado, amadurecendo para ganhar peso. Ok? O timo e a medula óssea são tecidos primários, mas esses tecidos não formam células ativas, imunes, formam apenas prolinfócitos. Então, formam células que ainda não estão totalmente maduras. Elas vão para os órgãos primários para quê? Para amadurecer e poder trabalhar. Os órgãos linfóides secundários participam efetivamente da resposta imune, ou seja, o modo como o corpo se defende dos micro-organismos, células cancerosas e outras substâncias prejudiciais ao nosso corpo humano. Esses tecidos linfóides eles apresentam células que se originam dos tecidos lá primários, lá do timo, medula, migrando para a circulação até atingir esse tecido. E neles são presentes linfonodos, os nódulos linfáticos, os baços, entre outros. Tá? Então, os secundários são os nódulos que recebem as células ainda não maduras e têm a função de trabalhar para que elas se amadureçam e, quando forem necessárias, acordá-las para recrutá-las para o trabalho. A linfa é um líquido transparente, esbranquiçado, amarelado, levemente amarelado ou rosado, que é transportado pelos vasos linfáticos e filtrado pelos linfonodos. Ok? Logo após essa filtragem, a linfa é lançada no sangue, chegando até as veias torácicas. Todos nós acho que já vimos uma linfa. Todos acredito que já andaram de bicicleta, não tiveram infância, né? E já levaram um tombo de bicicleta, de skate, né? E o joelho ralado, às vezes ele purga, ele migra um líquido amareladinho, que não é sangue, né? Então você olha aquele líquidozinho saindo amarelado. Aquele líquido amarelado é linfa. Essa é a linfa, ok? O sangue que vem dos capilares, ele realiza a função do sistema circulatório, a troca de nutrientes e de produtos finais do metabolismo. E essa troca, ela é feita ao nível de linfa, que banha todas as células e recolhe os pequenos vasos, em pequenos vasos intersticiais existentes, são os capilares, o detrito das células. Então, existe essa troca, essa limpeza. É um sistema de defesa, é um sistema de equilíbrio hídrico e é um sistema de limpeza do nosso corpo. Durante esse processo, bactérias, partículas maiores podem ser absorvidas, mas esse problema é resolvido à medida que a linfa passa por meio dos linfonodos, que são aqueles filtros que eu falei para vocês, né? Nos quais as bactérias e partículas são um pouco bloqueadas e destruídas. Aqui a gente tem, né, um macrófago fazendo a fagocitose. Aqui é uma substância, o macrófago englobou essa substância, destruiu essa substância, liberou para fora o que não é agredição, que seja agredido e pronto, ok? Mas, gente, embora a composição da linfa seja bastante semelhante à do sangue, ela não coagula como sangue, tá? O que faz com que uma lesão em seus vasos coletores maiores cause danos graves. Por que acontece? Fica
obstruindo o tecido. Ela fica purgando e obstruindo o tecido por muito tempo. E isso aqui produz um edema pós-traumático. Nesse caso desse slide, a gente tem um edema linfático, tá? Provavelmente por uma doença chamada elefantise. A linfa é impulsionada de várias formas. Como é que a gente tem esse movimento dessa linfa, né? Se eu não tenho um coração para bombear. Eu tenho movimentos do corpo, passivos, os próprios movimentos musculares do dia a dia da gente, o caminhar, levantar, sentar, deitar, mexer os braços, isso tudo, respiratórios, você vai ver que vai ter também, né? A compressão externa dos tecidos é uma outra forma, por isso que muitos angiologistas, muitos até esteticistas, fisioterapeutas, prescrevem o quê? Meias de compressão para facilitar esse processo de drenagem em pacientes que têm linfedema, em pacientes que têm, a gente chama de retentor crônico. Ele tem um sistema linfático que ele nasceu assim, tá? Defeito de fábrica. Ele nasceu com um sistema linfático que é meio que preguiçoso e que não trabalha assim a contento. Então ele tem a tendência a reter líquidos e no final do dia ele literalmente está arrastando as pernas, ok? Contração dos músculos esqueléticos, né? E a pulsação das artérias, além dos movimentos respiratórios. Então aqui a gente tem uma foto mostrando os linfonodos de uma forma geral. Essa foto também é uma foto muito legal que vocês poderiam pegar para jogar no consultório de vocês, para explicar para os clientes de vocês, né? Por que é que vocês estimulam áreas específicas do corpo, onde eu tenho maior concentração de linfonodos, né? Para que eu possa, olha, aqui, ó, as supra, os ínvulos aqui, ó, nessa região do membro inferior. Aqui eu tenho os axilares, aqui eu tenho o seio venoso. Aqui eu tenho toda a região, ó, infraclavicular, tá? Então são áreas do corpo onde eu tenho acúmulos, e é ali que a gente faz o bombeamento inicial do nosso tratamento. Então essa linfa ela é recolhida por capilares formados por tubos que vão crescendo cada vez mais até formar os coletores, que são os troncos, cada vez que são os maiores. Durante todo o trajeto em direção ao sistema venoso, os coletores linfáticos apresentam linfonodos interpostos em forma de quantidade variável. Então, isso é o sistema de segurança. Durante toda a viagem, onde eles vão subindo e vão coletando e vão recebendo e vão sendo filtrados. Então, é um processo constante de filtragem, né? Porque se há algum tipo de lesão, algum tipo de célula que seja potencialmente perigosa, ela vai ser captada, identificada e fagocitada. Olha a quantidade de sistemas linfáticos que nós temos, ok? Por isso que quando a gente tem uma doença do sistema linfático, né, a gente tem um problema grave, porque a gente perde a capacidade de defesa do corpo. Muito complicado. Os troncos coletores, que são troncos, né? Troncos coletores, tem esse daqui que drena essa região toda aqui, ó, e tem o que vem daqui, ó, esse pedaço aqui que pega também essa área daqui, ó, daqui ele, tá? Então, os troncos coletores dos membros inferiores e a pele unem-se até formar os troncos lombares direito e esquerdo. E esses troncos, juntamente com o tronco intestinal, traz a maior parte da linfa do sistema digestor e termina onde? Na cisterna do quilo. Então, vem, traz a parte da linfa e termina aqui na cisterna do quilo. Essa região aqui, ó, cisterna do quilo. O tronco intestinal pode ser único, duplo ou múltiplo. Aqui a gente tem a cisterna do quilo. E temos aqui, ó, tronco intestinal. Tá? E terminar na cisterna do quilo ou no tronco lombar esquerdo. Isso vai depender da individualidade anatômica de cada um. Cada ser humano é um pouquinho diferente do outro. Tá? De cada lado do tórax, desce um tronco intercostal, que termina diretamente no ducto torácico.
sendo que o esquerdo frequentemente termina na cisterna do quilo. Então, eu tenho do tronco descendo, terminando na cisterna do quilo. E aqui, descendo, terminando aqui. Ó, ducto linfático direito. Desculpa, gente. Sistema linfático, ainda estudando a questão da linfa, emergindo da cisterna do quilo, em direção ao pescoço para terminar no ângulo entre as veias jugular interna e subclave esquerda, nós temos a maior ducto linfático do corpo, em calibre e em comprimento, que é o ducto torácico. O ducto torácico é o maior ducto linfático do nosso corpo. Ele drena todo o lado esquerdo do seu corpo e o membro inferior também direito. Ao chegar ao pescoço, esse ducto forma um arco antes de terminar no ângulo venoso. Ele forma um arquinho antes de terminar no ângulo venoso, podendo também terminar na veia jugular interna esquerda. E essa terminação pode ocorrer de forma bastante variável, como um vaso único, em forma de plexo, em forma insular. Então, existe uma variação anatômica local. O arco do ducto torácico pode ser fatalmente lesado nesse ponto durante procedimentos clínicos e cirúrgicos, tá? Então, punções de subclávia, punções venosas profundas, eles podem facilmente drenar isso, tá? E isso vai provocar o quê? Um aumento de líquido local, um edema local, uma dificuldade de absorção local. A parte cervical do ducto torácico normalmente recebe o tronco subclávio, que drena a linfa do membro superior esquerdo, o tronco jugular, que recebe a linfa da metade esquerda da cabeça, o pescoço e o tronco que drena a linfa da metade esquerda do tórax. Então, tá aqui, desculpa. A gente tem a parte cervical do ducto torácico. Pegando a parte esquerda, né? Esquerda do tórax, cabeça, tórax. Pega esses dois que desembocam aqui. Ok? Os hormônios dos 3 troncos mencionados lá direito drenam para o ducto linfático direito. Tá? Portanto, fica fácil imaginar que território de drenagem do ducto torácico correspondente aos membros, todo o abdômen, metade esquerda do tórax, da cabeça, do pescoço, do membro inferior esquerdo ou direito, tá? Então fica fácil. Isso aqui é fácil da gente ver a área de drenagem do ducto torácico e a área de drenagem do ducto linfático direito. Durante o trajeto, o sistema linfático apresenta reconhecidas comunicações com o sistema venoso. São comunicações linfovenosas. Então, a gente tem as comunicações durante, não só aqui, até aqui a parte final, não. Durante o trajeto, nós temos comunicações. E essas comunicações, elas se fecham ao nascimento, mas podem recanalizar-se no caso de uma obstrução patológica ao fluxo, ou necessidade de uma ligadura na parte cervical do ducto torácico. Alguns vasos podem terminar diretamente em veias. Então, na realidade, antes de nascer, a gente tem uma comunicação muito mais intensa. Depois isso é fechado, mas isso pode até reabrir no caso de uma patologia. A circulação linfática ela tem como principal objetivo absorver resíduo produzido por célula durante seu metabolismo, absorver excesso de líquido no tecido intersticial. É isso que tem a ver a circulação. A circulação, não o sistema como um todo, mas a circulação, ela puxa o excesso de líquido, tá? Drenar excesso de líquido, promover o desinchaço, promover a liberação de edema. E esse sistema linfático, ele coleta a linfa por difusão, que é o que é difusão? É o transporte de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão, tá? Pelos capilares linfáticos, retornando para dentro do sistema circulatório.
Então, sai do capilar para o sistema circulatório, por difusão. A linfa é produzida pelo excesso de líquido que sai dos capilares sanguíneos, sendo recolhida pelos capilares linfáticos que drenam os vasos linfáticos. A linfa, ela faz parte do sangue, né? Então, muitas das vezes existem processos em que a migração de células de dentro dos capilares para os tecidos, isso promove rupturas nas paredes momentâneas, e aí você tem um escape de líquido para o interstício junto. E aí vem o sistema linfático para quê? Para organizar isso, para reabsorver isso de volta, para manter a homeostase, o equilíbrio. Contrações da pulsação das artérias próximas, contrações musculares, movimento das extremidades. Isso são coisas que também fazem com que a linfa percorra o sistema linfático, também estimula a produção. Caso um vaso sofra uma obstrução, a linfa vai se acumular na área afetada, causando edema. Então, por isso que muitos clínicos, eles solicitam os pacientes para caminharem, né? Não correr, caminha, vai se mexer, se move. Não fica muito tempo parado no local, porque você promove a estase. Quando aparece uma íngua, vamos voltar lá na parte de trás, lá na parte de edema, né? De edema não, lá na parte de superprodução, né? De células de defesa. Então, quando aparece uma íngua, normalmente nas axilas, pescoço, virilha, certamente você saberá que ocorreu uma infecção, demonstrada inicialmente através de sintomas, como edemas, que é o inchaço, dor nos gânglios linfáticos. Por conta disso, os micro-organismos passam pelos filtros dos linfonodos e são eliminados através de quê? Da fagocitose. Quem faz? Os macrófagos. Então, de uma forma mais didática, temos que o sangue é impulsionado por meio de vasos através da força do coração. Uma vez que o sistema linfático não é um sistema fechado, ele não possui uma bomba, tá? Então, a linfa depende de ação de agentes externos para se mover e de agentes internos para se mover, tá? Para circular pelo corpo. Quando uma pessoa está caminhando, no caso da caminhada que eu tinha falado com vocês anteriormente, seus músculos da perna comprimem os vasos linfáticos, o que faz com que a linfa desloque-se em seu interior. Há diversos movimentos corporais que também vão ajudar a deslocar a linfa, como a respiração, a atividade intestinal, compressões externas e a drenagem linfática. E no caso aqui, a massagem e a drenagem linfática. O outro tipo de compressão que a gente pode fazer são as meias de compressão, as cintas de compressão. Por outro lado, se o indivíduo permanecer por um longo tempo parado, em estase, né, em uma única posição, eu vou ter acúmulo de linfa nos pés, provocando o que? Edema, inchaço. Por isso que em festas, né, o sapato de festa daqui, a pessoa fica muito tempinho sentadinha, tomando sua Coca-Cola, que só prejudica, né, a questão do seu equilíbrio hídrico do corpo, tomando bebida alcoólica, que também atrapalha bastante, que promove bastante edema, e aí, de repente, ela sente um desconforto, ela tira o sapatinho do pé, o pezinho do sapato. Passou um determinado tempo, quem disse que ela consegue colocar? Ela não consegue mais colocar o pé no sapato. Por quê? Porque ela está obstruída. O ideal seria que ela tivesse caminhado, que ela tivesse saído para dançar, feito algum tipo de atividade leve ou moderada. Os líquidos que fluem de forma lenta para dentro do sistema linfático e são empurrados para os linfonodos e nódulos linfáticos através do movimento do corpo e dos músculos. Então, aqui a gente tem os líquidos sendo empurrados para o sistema linfático através do corpo e dos músculos. Os vasos linfáticos eles são definidos como sistema imune, porém, pois mantém o seu próprio sistema de circulação. Assim como o sistema sanguíneo, o sistema linfático ele faz parte do sistema circulatório, porém, com fluido denominado linfa. Ao invés de sangue, a gente tem a linfa no nosso corpo.
E o edema? Fisiopatologia de edema. Agora a gente vai começar a entrar para explicar para o seu cliente por que é que ele incha, tá? O edema é o resultado do aumento da quantidade de líquido no meio extracelular. Então, isso não é líquido dentro do vaso, isso é líquido fora de vaso. Vaso sanguíneo e vaso linfático. É líquido fora, tá? Sendo externo aos meios intracelulares. Então, ele não está nem na célula, nem nos vasos capilares do sistema circulatório e nem nos vasos e capilares do sistema linfático. 50% da quantidade de líquido corpóreo se localiza na célula. 40% está no interstício. E 5% nos vasos e os outros 5% nos ossos. Olha só como é que funciona, quanto líquido a gente tem no corpo. Essa distribuição de líquido intersticial e vascular, ela é mantida devido à existência de uma lei da hidrodinâmica, o nome dessa lei, leis da mecânica dos fluidos, tá? Corporais, entre dois meios, o que mantém a troca equilibrada, e chama de homeostasia hídrica. O movimento do líquido do sistema intracelular para o interstício, ou seja, de dentro da célula para fora dela e para o meio, o interstício para o meio, tá? Ocorre devido à ação da pressão hidrostática do sangue. Essa saída de líquido se localiza na extremidade arterial da rede vascular. Então, quando a pressão hidrostática está aumentada, o líquido sai do capilar e fica no interstício. Para quê? Justamente por pressão, por difusão, você conseguir chegar até as células e levar nutrientes, levar substâncias, oxigênio, etc. Ok? O seu retorno do interstício para o vaso se dá devido a quê? Pressão oncótica sanguínea. O que é oncótico? Proteína. Dentro do capilar, eu tenho substâncias que são altamente proteicas. A hemácia, por exemplo, é uma delas. Nós temos substâncias que têm proteína dentro do nosso vaso. A proteína, ela puxa eletricamente falando, a água, onde ela estiver. Então, o que eu tenho? Eu tenho um nome chamado de pressão oncótica, é a pressão das proteínas, que corresponde à pressão exercida pelas proteínas do corpo humano, aumentadas na porção venosa. Então, eu preciso buscar água de fora para dentro. E durante essa dinâmica, fica certa a quantidade de líquido residual entre os interstícios, que fica ali variando. Então, isso a gente chama de hemodinâmica. Hidrodinâmica. Esse líquido é drenado pelos vasos linfáticos, retornando depois para o sistema vascular normalmente. Quando há um desequilíbrio entre esses fatores que regem a hidrodinâmica, entre o interstício e o meio intravascular, isso é que origina o tal danado do edema. Quando eu tenho aumento da pressão hidrostática sanguínea, eu tenho um extravasamento de líquido de dentro do vaso para fora maior, porque a pressão está maior. Então, estoura, vaza pelos lados. É como se eu tivesse uma mangueira com uma pressão de água de entrada muito forte e ela começa a rachar, a sair pelos ladinhos, ok? Quando aumenta, ocorre a saída excessiva de líquido do vaso, situação comum em estados de quê? Hipertensão arterial, ou quando a veia não está drenando suficientemente, eu estou tendo insuficiência venosa, que é o caso aqui, ó, insuficiência venosa. A veia não está conseguindo mandar esse sangue venoso de volta para o coração, começa a dilatar e se rompem vasos no local, tá? Por aumento de pressão. Pressão hidrostática intersticial. Se diminuir essa força, o líquido não retorna para o meio intravascular. Ele fica acumulado no interstício. Porque ele não tem como voltar para o interstício que está com pressão hidrostática aumentada. Desculpa, para o intravascular que já está com pressão hidrostática aumentada. Ok?
E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que primeiro corrigir, aqui, volta. A gente tem que primeiro esperar que seja corrigido a fisiopatologia, ou seja, a pressão arterial, ela tem que voltar ao normal para depois a gente promover a drenagem linfática. Não se faz drenagem linfática em pressão alta, porque se o corpo se defendeu jogando líquido para fora, é porque o coração não está dando conta de bombear com tamanha demanda. Então, ele está liberando, os capilares estão liberando. Então, deixa liberar. A partir do momento que você equilibrou essa pressão arterial, aí você pode promover a reabsorção desse edema através da drenagem. Mas primeiro, o paciente tem que estar com a pressão normal. Uma parte aqui. Eu não faço drenagem linfática em paciente antes de avaliar, se não avaliou, antes de avaliar, depois de avaliar, desculpa, eu sempre avalio a PA antes de fazer uma pressão, uma drenagem linfática. Porque o paciente relata para você na avaliação que ele é normotenso, ou seja, tem pressão alta? Não. E na hora que você vai colocá-lo para fazer uma avaliação, está com 18/10. Lindo, maravilhoso, olhando para você, falando, não estou sentindo nada. É o que acontece. Então, eu recomendo aos terapeutas que trabalham, com os massoterapeutas que vão trabalhar com drenagem linfática, as esteticistas que vão trabalhar com drenagem linfática, e aos colegas da fisioterapia dermatofuncional ou fisioterapia cardiovascular, que, por gentileza, afiram a pressão arterial antes de cada vez que ele deitar na maca. Vamos ver a pressão? Ok, então vamos fazer a drenagem. Porque pode ser que ele esteja com a pressão alterada e isso esteja promovendo o edema e eu estou fazendo um movimento oposto, mas esse edema é uma reação de defesa do corpo, tá, gente? Então, pode voltar para cá. Pressão oncótica sanguínea. Bem, se essa aqui é uma criança desnutrida. Por que criança desnutrida, ela incha? Porque ela não tem proteína no sangue. Ela tem baixa de proteína, ela tem anemia, tem baixa de glóbulos vermelhos, hematócrito baixo. Então, ela não tem uma quantidade de proteína suficiente, circulante, para manter o sangue dentro dos vasos. E o sangue flui para fora, o líquido flui para fora. Então, aí ela começa a inchar. Por isso que criança que tem desnutrição, ela é inchadinha, tá? Redução da pressão oncótica promove o não deslocamento do meio líquido para o interior do vaso. E essa variação ocorre devido à diminuição da quantidade de proteínas plasmáticas. Então, é albumina para essa criança, para começar, que é uma proteína de alto poder de absorção de líquido. E é claro que suporte nutricional com profissional competente, adequado, pertinente, né, que é o nutricionista, pediatra junto, trabalhando, e, se for o caso, a drenagem linfática. Por que se for o caso? Porque a partir do momento que essa criança começa a ter uma alimentação adequada, a criança por si só é naturalmente ativa. Ela vai começar a correr, andar, pular, e esse edema vai ser reabsorvido rapidamente, tá? Pressão oncótica intersticial, ainda falando. Um aumento da quantidade de proteína no interstício provoca o aumento da sua pressão oncótica, o que favorece é puxar o líquido para esse local. E, além disso, um aumento dessa força contribui para a dificuldade de drenagem na região. Isso a gente pode acontecer quando tem cirurgia, inflamação, infecção no local onde a gente tem migração de células de defesa, né? Tecidos que morrem, restos e resíduos metabólicos e a proteína ali, e linfa, que é um líquido proteico também, circulante em excesso no local. Aqui nós temos, né, uma arteriografia mostrando uma situação de obstrução linfática, tá? Se a função desses vasos de drenagem estiver comprometida, a gente tem o quê? A gente tem edema. Pode ser uma trombose ou pode ser só um edema mesmo, um linfedema. Aqui está com uma característica de ser um linfedema, tá? Esse quadro é observado nos casos de obstrução das vias linfáticas. Então, a gente vai trabalhar o quê? Bombeamentos de proximal para proximal, aí depois vai para o distal, aí depois vai para o distal maior, tá? Até a gente conseguir tentar melhorar essa questão.
Agora, se é uma pessoa que já tem uma lesão, ela é uma paciente dependente de drenagem linfática sem alta. Ela vai sempre precisar. Eu tenho pacientes na clínica que elas falam, mas quantas sessões eu preciso? Eu falo, meu amor, o seu sistema de defesa, o seu sistema linfático, ele veio com um pequeno defeito e ele não absorve a quantidade suficiente de líquido que seria necessária para promover esse desinchaço. Você é uma retentora crônica. Isso é seu, você nasceu assim. Se você parar de fazer drenagem, você vai inchar, porque não é, a drenagem não conserta, ela não é uma peça que eu chego e coloco no local, ok, consertei, tá aqui o botão, pronto, não precisa mais. Não, depende da característica própria do indivíduo. Né? Se é uma fase da vida, por exemplo, na gestação, é uma fase que você tem uma retenção de líquido maior. Beleza, você vai fazer na gestação. Depois da gestação, você não tem mais necessidade de fazer. Né? Se é uma fase de vida, por exemplo, tensão pré-menstrual, é um momento em que você está pré-menstrual, onde você tem uma maior retenção de líquido, então você realmente precisa de uma drenagem. As mulheres ficam com os seios inchados, com as pernas inchadas, com os braços inchados, com a barriga inchada. Então, isso facilita. Agora, existem pessoas que elas são inchadas. Elas não estão. Eu sempre falo para os meus alunos, existe uma diferença entre ser e estar. Tá? A pessoa pode estar inchada porque fez um entorse de tornozelo, ficou muito tempo com gesso, tirou o gesso com aquele tornozelo bolinha, e aí você vai trabalhar aquilo porque ela está edemaciada, porque ela não teve uma absorção linfática adequada, porque não houve movimento local pela imobilização, ou ela pode ser inchada de natureza. Então, isso a gente tem que passar para o cliente. E que ele entenda que se ele parar, vai voltar. Né? Eu costumo brincar, é como fazer unha. Se você para de fazer, ela vai crescer, vai quebrar, vai ficar feia, vai lascar, a cutícula vai incomodar. E é sua cutícula, é sua unha, ela tá ali. Ou você corta, decutila, né? Hidrata, ou você vai deixar ela ficar como ela vai ficar. É a sua mão. Ninguém fez, não é o fato de você fazer a unha uma vez que você vai ficar com a unha linda para sempre. Da mesma forma a sobrancelha, né? Da mesma forma é o cabelo, e da mesma forma o sistema linfático. É seu, ok? Ok, acúmulo de sódio. Esse é a pedra no sapato de todo mundo, tá? Principalmente da professora que tem um problema sério de gostar de sal. Ocorre quando há uma ingestão de sódio maior do que a necessidade. Nós com certeza comemos, absorvemos mais sal do que necessário no nosso dia a dia. Tá? Bem mais, às vezes 3, 4 vezes mais. Tá? E isso vai aumentar a pressão osmótica do interstício, provocando maior saída de água para esse interstício, porque o interstício está salinificado. Então a água sai do vaso para poder equilibrar, através da osmose, equilibrar o sistema. Por isso que sal incha, minha gente. A gente tem que ter um controle fixo do sal, porque o sal realmente ele faz uma retenção de líquido. Por isso que o hipertenso não pode comer sal, porque o sal promove uma retenção hídrica e isso vai subir o quê? Vai subir a pressão arterial desse indivíduo. Tratar linfedema. Aqui eu tenho uma paciente, olha, no curso, lá na nossa sala de aula, a gente vai ver lá na frente, quando for o módulo de drenagem mesmo, de técnicas, explicando as técnicas passo a passo, vai ter um vídeo mostrando como se fazer drenagem de linfedema de câncer de mama. Ok, gente? Medidas complementares para tratamento do linfedema. Né? Aqui eu tenho uma paciente que fez uma mastectomia, né? E foi retirado a rede linfática axilar. E aí, o que aconteceu? Ela não drena o membro superior, né? Então, quando o sistema linfático não é capaz de drenar a linfa por um determinado membro do corpo, ocorre excesso, acúmulo desse líquido fora dos vasos linfáticos. Isso a gente chama de linfedema. O linfedema se desenvolve a partir do desequilíbrio entre a demanda do líquido e a capacidade do sistema de absorver. Então, na realidade, quando foi retirado cadeia linfática aqui preventivamente nessa paciente de câncer de mama, teve necessidade de retirar, né?
E então você perdeu as cisternas, você perdeu o desemboque. Aí você vai fazer uma drenagem para as cadeias posteriores. É uma drenagem reversa, não é reversa, mas uma drenagem alterada, uma drenagem diferenciada, porque as cadeias anteriores, elas foram cortadas, retiradas, tá? Então, aí a gente tem a apresentação do linfedema. Essa concentração de proteínas no meio vascular vai gerar o aumento da pressão osmótica. Caracteriza a presença constante do intertício aqui, ó, linfedema. Muito bem, já vimos que a linfa é um líquido com altas concentrações de proteína, que em acúmulo no meio intersticial pode beneficiar a proliferação de germes, porque proteína é alimento, o que vai tornar o membro propenso ao desenvolvimento de infecções, que provoca a perda dos vasos linfáticos, tá? Então, você pode ter um linfedema evoluindo por uma infecção linfática por conta de quê? De estados de proteína e uma dificuldade de filtragem e fagocitose faz com que as bactérias comecem a ver que tem alimento no local e prolifera uma infecção. Muito bem. Além disso, pode causar fibrose, caracterizando o edema endurecido e de menor resposta à drenagem postural. Tá? A fibrose, que é o edema endurecido, ela é tratada com aparelhos eletroterápicos, de preferência ultrassom e radiofrequência. Então, eu tenho um acúmulo de linfa. Esse acúmulo de linfa tem acúmulo de proteínas no interstício. Esse acúmulo de proteínas no interstício, ele vai provocar a proliferação de germes. Por quê? Primeiro, porque não filtra. Então, se tiver germe circulante, eles vão se proliferar. E segundo, porque proteína é alimento. Eles vão se alimentar daquilo ali, tá? Isso pode gerar uma infecção no membro e a perda dos vasos linfáticos. Uma situação grave. Ou pode evoluir para fibrose, edema endurecido e uma diminuição da resposta da drenagem. Essa questão de fibrose é muito comum pós-operatório, de lipoaspiração, de abdominoplastia, né? Em que não há uma drenagem linfática adequada, não houve um pós-operatório adequado, ou nem houve pós-operatório, a pessoa simplesmente não fez drenagem pós-operatória, e aí ela começou a fazer as fibroses localizadas. E ali você tem uma dificuldade. Com a drenagem manual somente, a partir do momento que se instalou uma fibrose, com a drenagem linfática manual é meio complicado de você reverter. Você vai ter que entrar com manobras para liberação das fibroses. A gente tem uma videoaula aqui, numa das videoaulas de drenagem do curso, tem uma profissional que ela explica que em determinados locais que você tem fibrose, você tem que começar a fazer liberação tecidual nesses locais. É um outro tipo de manobra, já não é drenagem linfática, é uma manobra associada quando há fibrose no local que você está fazendo a drenagem, tá? Mas não é a drenagem linfática, não. E a utilização de aparelhos como ultrassom é imprescindível nesse momento para poder você quebrar a fibrose e promover uma reorganização das fibras de colágeno e elastina no local, mais as de colágeno, propriamente dito, e uma regeneração tecidual alinhada, né? Equilibrada. Prevenção, tá? Medidas complementares para tratamento de linfedema. Meia compressiva, gente. Eu sei que é chato, que é duro, que é ruim de colocar, mas quando o angiologista passa, obedeçam, tá? Porque ele sabe o que ele está fazendo, ok? Eu costumo orientar meus clientes. Às vezes o angiologista passa uma meia de compressão média, por exemplo. Aí a cliente compra a média, não consegue colocar e desiste. Então, o que eu, esteticista, fisioterapeuta, dermatofuncional e fisioterapeuta de cardiovascular, porque eu também sou especialista em cardiovascular, eu oriento os clientes. Vamos fazer o seguinte. O seu médico quer que você use uma meia de compressão média. Mas vamos começar com a meia de compressão super leve? Você compra a super leve, não é barato esse tratamento, tá? Mas é a melhor forma da pessoa se adaptar. Compra a super leve e usa uma semana.
troca para leve mais uma semana. E aí você entra com a média e fica com a média. Por quê? Você vai fazendo uma leve diminuição, né, da circunferência através da drenagem suave, associado à técnica de drenagem linfática que o fisioterapeuta vai fazer, né, ou o esteticista. Nesse caso não é uma questão estética, é uma questão de reabilitação, né? As pessoas não procuram geralmente drenagem linfática para tratar linfedema com o esteticista, ela procura com o fisioterapeuta porque é uma reabilitação de um sistema, ela não está se preocupando com questões estéticas, ela está se preocupando com questões clínicas, né? Então a gente vai fazendo essa adaptação. Eu falo, não vai ficar barato, porque você vai ter que comprar 3 meias. As meias não são baratas, mas é a forma mais fisiológica de você ir se adaptando sem que você desista, porque a desistência é enorme. Eu não sei se o angiologista ele tem noção da quantidade de desistência que ocorre pela prescrição de meias compressivas, tá? Há uma grande. E o paciente mente. Mente para um profissional, mas não mente para o outro. Então, às vezes você pergunta, você está usando a meia? Ah, ele passou a meia para mim, mas olha, eu digo até que estou usando, sabe? Mas eu não estou usando não, porque é muito ruim de colocar. Quer dizer, para o angiologista ela está usando, mas na realidade ela não está. Aí para o fisioterapeuta ela conta a verdade. Então é a hora de você chegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma mais leve, vamos colocar, vamos ficar uma semana, depois vamos apertar um pouquinho mais, até chegar no nível que o médico pediu. E aí, chegando no nível que o médico pediu, ok, tá no nível do médico, fica no nível que o médico pediu, tá, gente? Então, essa é a melhor prevenção, tá? Algumas manobras também são muito importantes para a prevenção do pré e pós-cirúrgico e outras são para a prevenção da sua vida. Essa calça aqui é é a morte, tá? Ela prende, ela trava o teu sistema linfático total, ela promove literalmente um inchaço. É claro que a gente tem tecido gorduroso, tem, mas tem água pra caramba aqui também. Olha aqui, ó, isso aqui é um problema, calça de faixa, tá? Muito bem. Algumas manobras também são muito importantes para a prevenção, principalmente do pré e pós-cirúrgico. Algumas agressões devem ser evitadas, que são a utilização de roupas e sapatos que estejam muito apertados, impedindo que a circulação do sangue retorne, né? Impedir a circulação do sangue. Relógios, anéis apertados, andar descalço, queimaduras, locais de calor excessivo, entre outros. Então, vamos pelo caminho do meio. Aqui, deixa eu ver o que a gente tem aqui rapidinho. Ah, tá. Aqui a gente finalizou o nosso módulo de sistema linfático. Então, a gente viu que o sistema linfático é um sistema complexo, que está intimamente ligado ao sistema circulatório, que tem a função de absorver edemas líquidos do sistema intersticial e que também tem uma função de defesa do corpo através da filtração de patógenos, né? E que é um sistema que reage a leis hidrodinâmicas da pressão oncótica, pressão hidrostática e pressão osmótica, e que ele necessita de movimentação, de pressões externas para favorecer o seu retorno. A drenagem linfática é uma técnica terapêutica e estética, tá? Primordialmente terapêutica, porque ela foi desenvolvida por um fisioterapeuta, né, Dr. Voder. Ela é uma técnica que ela vai atuar em cima do inchaço. É só isso. Mas não é tão simples assim. A princípio, desincha. Desincha e por desinchar promove uma série de benefícios que a gente vai ver a seguir nos próximos módulos. Repetindo, ela é rítmica, ela é monótona, ela é suave, tá? Ela não deixa roxo e não pode doer. Nem no pós-operatório imediato ela pode doer, promover dor, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, é um vídeo longo, tá? Eu falo muito mesmo, tá, gente? Para os alunos que estejam interesse em aprender e fazer o curso de drenagem linfática à distância,
vocês podem entrar no site www.sorranterapias.com.br ou me procurarem no WhatsApp 24 99978 4708 para maiores informações sobre os nossos cursos. Os nossos cursos eles vão além dessas aulas, né? Esses vídeos não são suficientes para capacitar uma pessoa a fazer drenagem linfática. Ela precisa massivamente repetir as sequências, aprender as manobras, aprender as sequências e massivamente trabalhar em cima disso. Eu defendo o sistema de educação à distância porque participei de vários cursos de drenagem linfática, de massagem modeladora, enfim, de cursos de fisioterapia de uma forma em geral. E o que a gente vê nos cursos? Infelizmente, a gente ainda vê um professor, uma modelo que foi chamada para fazer o papel de paciente. Essa modelo ela vai fazer uma vez, vai receber uma vez a técnica, o professor vai estar fazendo a técnica na modelo, desculpa a palavra que eu vou falar agora, mas uma cabeçada de alunos, tudo em cima da modelo, tentando absorver desesperadamente qualquer ponto, vírgula do professor. Ou você copia ou você olha, você não tem condição de fazer as duas coisas. Alguns professores não permitem que você filme, que seria imprescindível naquele momento. Eles não permitem que você filme as manobras. Então você tem que anotar, olhar, prestar atenção e achar um lugar para você se posicionar bem para fazer isso. Passou o curso, passou, acabou, você tem que ter sua memória Power Ranger para você lembrar exatamente tudo o que foi passado no curso. Já os cursos à distância, meus queridos, vocês baixam os vídeos, vocês assistem quantas vezes vocês quiserem, vocês fazem as manobras em vocês, nos filhos, nos maridos, nas esposas, nos irmãos, nos cunhados, quantas e quantas vezes vocês quiserem, até vocês conseguirem ter suficientemente segurança para trabalhar. O grande problema é isso, as pessoas vão para os cursos presenciais, tem um curso corrido, desesperado, de 2, 3, 4 finais de semana, direto, quando chega às 5 horas da tarde, você já não está entendendo nada que o professor está falando, mas você está ali para cumprir carga horária, né? Vamos falar a verdade. Você já não está mais nem tchum para o que ele está falando, já está desesperado, com dor de cabeça, com fome, cansado, enfim, disperso. Mas você está ali assistindo a aula porque você precisa de um certificado de 40, de 50, de 60 horas, que não te capacita, porque você não tem confiança e segurança para fazer. Então, na realidade, os cursos à distância têm prática, sim. São videoaulas e eu coloco videoaulas de pessoas renomadas, tá? Eu não coloco aula minha, propriamente dita, não. Muito pelo contrário. Eu gosto que vocês vejam as diferentes formas de aplicar a drenagem linfática, né? E claro que eu tenho uma técnica que eu prefiro, que eu confio mais, que é a do professor Ronaldo Sanches, mas a gente tem diversas formas de trabalhar e vocês vão ter a avaliação crítica disso. Eu aprendi no curso que é assim, porque essa mulher está fazendo rápido demais. Ah, mas é engraçado, a professora falou que ela é monótona. Ah, o outro professor falou que não precisa de creme. Depois a gente vai falar sobre isso lá na frente. Então, se vocês gostarem do vídeo, não vou ficar falando porque eu falo muito. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, deixem seus recados para a gente conversar pelo nosso canal do YouTube e assine o canal, ok? Até o próximo módulo, meus queridos. Um grande, longo abraço para vocês.